Olha só o que a Receita Federal fez com essa empresa. E aí, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício. Eu tô aqui para ajudar a sua empresa a pagar menos impostos. E como a gente tem conversado, ajudar a sua empresa a correr menos riscos fiscais também está incluso dentro desse escopo de pagar menos impostos. Então vamos lá, iniciando aqui o bate-papo, eu vou te mostrar aqui um caso real que eu tomei conhecimento há pouco tempo ao participar de um evento. E eu quero compartilhar com você. Achei importantíssimo esse caso para compartilhar com você, para que você possa aprender, para que você possa enxergar os riscos que sua empresa corre e assim você conseguir mudar de curso, mudar de ação, mudar de atitude antes que o mesmo ocorra com você ou antes que algo parecido ocorra com a sua empresa. Então vamos lá. Seguinte, descrevendo o problema inicialmente, o problema gira em torno de compras interestaduais. Era uma empresa que fazia compras interestaduais e a gente vai falar o que aconteceu aqui não é no que diz respeito a todos os produtos ou a muitos produtos, é no que diz respeito a um produto em específico. Um produto em específico. Mas aqui pelo nível de movimentação a gente já subtende que é um produto que essa empresa provavelmente deva comercializar bastante, deva comprar e vender bastante. Então o que acontece? Que era ST por convênio ou protocolo. Esse produto aqui, ele era substituição tributária por convênio ou protocolo. Quando é que um produto é substituição tributária por convênio ou protocolo? Então, só lembrando, a substituição tributária geralmente é quando você paga o ICMS na compra e não precisa pagar na venda. Você paga na compra e não precisa pagar na venda. E existem tipos diferentes de substituição tributária. Alguns dos tipos que eu posso citar é a substituição tributária por convênio ou protocolo. Outro tipo de substituição tributária é a substituição tributária interna, por exemplo. Mas vamos aqui, a substituição tributária por convênio ou protocolo é quando dois ou mais estados, no caso do protocolo, quando dois ou mais estados fazem um acordo e eles deixam acordado que dentro desses estados, aquele produto ele será substituição tributária. Então, isso é um convênio ou protocolo. Um convênio é quando é todos os estados, o protocolo é quando não é todos os estados, mas é de alguns estados. Alguns estados fazem parte desse acordo. Então, o que acontece? Esse produto era substituição tributária por convênio ou protocolo. Isso significa dizer que, em muitos casos, quando essa empresa comprava esse produto aqui, ela vinha com a cobrança do ICMS substituição tributária na própria nota fiscal. Então, o que acontece? Vamos explanar aqui um pouco mais. Olha só, e o estado do vendedor não era signatário. Olha que interessante. Como eu falei há pouco tempo atrás, um convênio ele é para todos os estados e um protocolo é para alguns estados. Então, vamos dizer que o seu estado seja Minas Gerais e você tem um convênio, aliás, você tem um protocolo com a Bahia, por exemplo. Minas Gerais, para esse produto aqui, Minas Gerais tem um protocolo juntamente com a Bahia. Então, eles dois fazem parte de um protocolo. Então, quando Minas Gerais compra da Bahia esse produto aqui, específico, aqui na nossa simulação aqui, então, quando Minas Gerais compra da Bahia, esse produto ele vem com a cobrança da substituição tributária ou do ICMS substituição tributária na própria nota fiscal. Mas quando Minas Gerais compra esse mesmo produto de outro estado, como esse outro estado não faz parte desse protocolo, então comprando desse outro estado, o ICMS substituição tributária não vem cobrando dentro da própria nota. Então, o recolhimento tem que ser feito pela empresa que está fazendo a compra, já que em Minas Gerais, esse produto é substituição tributária. Assim, o que acontece é que ou o fisco faz o recolhimento por meio de um DAI, ele gera um DAI para a própria empresa pagar, ou a própria empresa gera esse DAI caso o fisco não faça. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Mas o que acontece aqui,
Olha só, eu vou dar um clique aqui para a gente explanar um pouco mais. O comprador não fazia o recolhimento do ICMS substituição tributária. Então, como eu acabei de comentar com você, quando você compra, dentro do nosso exemplo aqui, quando Minas Gerais compra esse produto de outro estado, que não seja da Bahia, ele não vem com a substituição tributária cobrada na própria nota. Então, é dever do comprador fazer o recolhimento por ocasião de entrada da mercadoria no estado ou na empresa. Então, o que acontece? O comprador tinha esse dever de fazer o recolhimento do ICMS substituição tributária e não fazia. Então, esse aqui é o nosso problema. E ainda tem um agravante aqui que eu vou comentar com você que é importantíssimo também. Olha só, além de não recolher o ICMS substituição tributária na compra, ele também não pagava na venda. Então, veja que o fisco, ele fica até sem entender esse tipo de coisa. Porque o fisco pensa assim, não, se ele não recolheu a substituição tributária na compra, então é porque ele pensava que não era substituição tributária, ele pensava que era tributado integralmente. Então, se ele não recolheu na compra, era para ele pagar o ICMS sobre a venda, mas também não foi pago o ICMS sobre a venda. Não foi pago nada. Nem na compra e nem na venda. Ele cometeu a sonegação fiscal do ICMS. Então, o que que acontece? Ele cadastrava tudo com o CST 60 e quando você coloca o CST, o Código da Situação Tributária 60, em algum documento fiscal de saída que você emite, você está dizendo ao fisco que você pagou o ICMS na compra e não mais vai fazer o seu pagamento na venda. Porém, se a gente se voltar para o dia a dia de uma empresa, o que que acontece? No dia a dia de uma empresa, você compra aquele produto de várias empresas e o seu contador, eu estou olhando aqui, estou falando sobre a ótica de uma empresa. O contador diz, olha, geralmente quando você compra esse produto, ele é a substituição tributária. A substituição, o ICMS vem sendo recolhido por substituição tributária na própria nota. Então, quando você faz a compra, ele vem um CST 10. Então, o que é que você faz? Você converte esse CST de 10 para 60 para você não pagar mais o ICMS na saída. Aí o empresário, tá beleza, tá ok, show de bola. Só que aí o empresário, mais dia menos dia, muda de fornecedor ou acrescenta mais um fornecedor na sua lista de fornecedores. E aquele último fornecedor, o mais recente, ele não faz parte, ele não é signatário do convênio protocolo. Então, ele não recolhe na própria nota fiscal o ICMS substituição tributária. Aí o empresário, por não conhecer de tributação básica, o empresário, por não conhecer qual é a tributação dos seus produtos, o que é substituição tributária, o que não é, e logo, consequentemente, ele não conhece quais dos seus produtos é substituição tributária, ou quais dos seus produtos são substituição tributária, e quais não são, ele simplesmente vai no automático. Ou então, ele não, meu contador mandou colocar 60, essa aqui veio um pouquinho diferente, mas isso não é nada não, isso é um código besta, isso aqui não serve de nada não. Vou colocar o mesmo 60 que eu coloco sempre. Aí coloco 60, aí o que que acontece? Não paga o ICMS na compra, não paga o ICMS na venda, e aí a gente vem para a consequência. E aí, qual consequência você imagina que vai acontecer com essa empresa? Vamos lá comentar sobre a consequência e daqui a pouquinho a gente comenta sobre a solução ideal versus a solução realizada. Então vamos lá, consequência, a empresa passou por uma fiscalização porque o fisco identificou que ela estava cometendo sonegação fiscal em cima desse produto, né? E dentro dessa fiscalização, o fisco identificou que o valor do ICMS a ser pago era de R$300 mil. R$300 mil em cima da movimentação do período que foi apurado. Só lembrando que o fisco, ele pode, eu não me recordo qual foi o período relativo a essa fiscalização aqui,
que foi reportado pelo ministrante do evento, mas o que acontece? É importante a gente lembrar que o fisco ele consegue fazer uma fiscalização de até 5 anos para trás. Então existe esse período que o fisco pode fazer a fiscalização, pode revisar, pode identificar o que foi que ele recebeu a mais, o que foi que ele recebeu a menos. É importante lembrar também que quando você paga a mais, o fisco não vai na sua porta bater e te devolver e dizer, olha, você pagou esse imposto aqui a mais, eu venho te devolver. Não. E isso é por sua conta. O fisco faz o quê? Ele vai cobrar. Quando você deixa de pagar, quando você paga a menos, aí ele vai cobrar. Olha, não, você deixou de pagar aqui, então vim cobrar. Então, o que acontece? No caso dessa empresa em específico aqui, o valor do ICMS que a empresa deixou de recolher durante o período abrangido aqui pela fiscalização foi de R$300 mil. Em cima desses R$300 mil, o fisco aplicou uma multa de 75%. Isso fez com que o valor total a pagar da empresa fosse pelo menos R$525 mil. Por que eu disse aqui pelo menos? Porque eu estou falando aqui do ICMS da multa, não estou falando dos juros aqui a serem aplicados em cima dos R$300 mil, em cima do principal. Estou falando só do principal e da multa, né? Então, em cima de 75% em cima de R$70 mil, deu R$525 mil. Essa foi a consequência. Agora nós vamos falar sobre a solução ideal versus a solução realizada. Então, qual seria a solução ideal para esse caso em específico? Então, olha aqui, voltar no tempo. A primeira é voltar no tempo. Tenha calma, daqui a pouco a gente conversa a respeito desse primeiro ponto aqui. Voltar no tempo. Então, a primeira, voltar no tempo. A segunda, conhecer o básico de tributação dos seus produtos e das suas operações. O terceiro ponto, analisar sempre, veja aqui, ó, sempre as notas fiscais de compra para que no caso de algum erro ou problema, você possa prosseguir com a solução. Ah, Everton, mas e que solução é essa? Essa solução não vai depender de cada caso. Existem casos em que você pode solicitar que o fornecedor faça uma carta de correção. Existem casos em que você pode solicitar que o fornecedor faça uma nota fiscal complementar. Existem casos em que você deve proceder com a devolução da mercadoria, porque não tem o que se fazer nessa nota fiscal. É devolver e pronto, e pedir para o fornecedor mandar de volta, né? Mas isso vai depender de cada situação, vai depender de cada problema. E é importante a gente entender também o seguinte. Agora aqui é onde eu vou abordar a questão do primeiro tópico, que é a volta no tempo. Olha só, como voltar no tempo não é possível, talvez por enquanto, não sei se vão criar alguma forma de voltar no tempo, né? Espero que não, né? Então o que acontece? Para essa empresa, a saída é arcar com as consequências, é pagar o que é devido, tentar fazer algum tipo de parcelamento. Agora o principal, vou até colocar com um amarelinho aqui, para a gente deixar mais destacado. Deixa eu voltar aqui, pronto, vou deixar amarelo. Então, olha só, vou colocar negrito também. Mas para você que ainda não passou por isso, o tempo é agora. Então, imagine como se você tivesse voltado no tempo e tivesse uma nova oportunidade, e haja agora. Haja agora. Agora é o momento para você agir. E eu tô falando nisso porque eu lembrei, quando eu coloquei essa parte de viagem no tempo aqui, eu lembrei, eu acho que foi um vídeo no Instagram que o camarada, o avião, ele tava no avião, o avião tava caindo e de repente ele para, ele pede a Jesus uma nova oportunidade, uma nova chance,
E Jesus diz, não, porque você não teve uma vida que você seguia, que você fazia o que era para você fazer. Ele disse, não, mas agora eu prometo, eu vou fazer. Aí Jesus disse, então tudo bem, você vai ter uma nova oportunidade. E coloca um objeto na mão dele, não sei se era uma cruz ou uma chave, pronto. Colocou uma chave na mão dele. Aí do nada, seguindo o vídeo, ele acorda. Aí quando ele acorda, ele vê que tá tudo normal no avião e ele abre a mão dele e vê a chave que Jesus colocou na mão dele. Então a chave é aquela prova de que ele de fato estava tendo uma oportunidade, uma nova oportunidade. Esse vídeo aqui, não que ele seja como a chave, eu pensei nisso agora, não que ele seja como essa chave, não que ele seja uma prova, mas ele é com certeza um chamado. Entenda esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo agora, entenda esse vídeo como um chamado, para que você possa mudar de rumo agora, antes que aconteça alguma coisa na sua empresa, antes que você seja notificado e que você seja multado em uma quantia tão absurda quanto essa aqui que a gente viu de R$525 mil. Eu, pessoalmente, já vi casos de empresas serem multadas com valores muito abaixo, com valores abaixo, mas a diferença não foi tão alta, e com valores acima também. Então, o valor da multa, o valor do total que você vai ter que pagar para o fisco vai depender de cada caso. Tem empresa que tem que pagar 5 mil, tem empresa que é obrigada a pagar 10, 20, 30 mil. Eu já vi duas empresas muito pequenas, de esquina mesmo. Um era um supermercado e outro era uma casa de construção. Empresas pequenas de dois irmãos que ambas tiveram que pagar uma multa de R$30 mil, juntando a multa das duas. Eu acho que de uma era 25 ou 15, não estou lembrado. Mas juntando as duas era 25, era R$30 mil. A multa das duas, que as duas iam ter que pagar. E o que acontece? O problema é que eu perguntei ao empresário o porquê que ele estaria pagando aquela multa. Por que as duas empresas vão ter que pagar essa multa? E a resposta que ele me deu na ocasião foi a seguinte: Everton, eu não sei. Eu não sei. O contador disse que foi alguma coisa aí, teve alguma coisa a ver com estoque, teve alguma coisa a ver com inventário, mas eu não sei te dizer o motivo exato. Então, o que me preocupa, o que me deixa preocupado é que tantas e tantas empresas pagam impostos a mais sem necessidade no Brasil. Tantas e tantas empresas, quantas e quantas empresas pagam multa sem necessidade e ainda assim não sabem nem explicar o porquê que estão pagando aquela multa. Não conseguem explicar o porquê que estão pagando aquela multa. E como a pessoa não entende, veja que se você comete um erro e você sofre uma penalização por aquele erro cometido e você não sabe o porquê foi que você foi penalizado, onde foi que você errou, é claro que você vai continuar cometendo aquele mesmo erro. É muito provável que você continue cometendo aquele mesmo erro. E, consequentemente, é muito provável que você volte a ser penalizado de novo e de novo, até você cansar, até a sua empresa fechar, ou até você fazer o que você tem que fazer, que é o quê? Voltar no tempo, mesmo que seja no sentido figurado, você entender que você está tendo uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, você passar a conhecer o básico de tributação dos seus produtos e das suas operações, porque a tributação ela é adequada à sua empresa, aos produtos que você comercializa e às operações que você realiza, e você analisar sempre as notas fiscais de compra. É claro que tem outras coisas, isso aqui é um pontapé inicial. Né? Veja que quando eu digo que você precisa entender da tributação das suas operações, é claro que você precisa saber, por exemplo, se eu vou fazer uma venda, a configuração fiscal que eu estou colocando aqui, ela é compatível com essa operação, mas eu vou fazer agora uma devolução de compra. Qual a tributação que envolve aqui nessa operação? Não, eu vou emitir uma nota fiscal de entrada
e é uma nota fiscal de devolução de venda. Qual é a operação? Não, eu vou fazer uma bonificação. Eu vou emitir uma nota fiscal de amostra grátis. Eu vou emitir uma nota fiscal de remessa para conserto. Qual é a tributação dessa operação? Quanto mais você souber, menos você erra. E quanto você menos erra, menos impostos você paga a mais sem necessidade e menos riscos você corre de cometer alguma infração fiscal e de você ser multado, ser fiscalizado e você ter que pagar mais impostos, você ter gastos com multa. Veja, entenda esse vídeo como uma nova oportunidade, como uma possibilidade de mudança de rumo que você está tendo agora, a partir desse momento. Agora vamos para a solução realizada. O que foi que aconteceu? Agora aqui a gente vai piorar ainda mais aqui nessa situação. Se você acha que 525 mil reais de total para serem pagos para o fisco já é uma consequência muito grave, agora que você vai ver a bagaceira. Eu não sei se você conhece essa expressão, bagaceira, mas eu vou trocar por bagunça. Agora que você vai ver a bagunça, agora que você vai ver a situação piorar. Então, qual foi a solução realizada pela empresa? A primeira, olha só, essa empresa continuou a atividade no mesmo endereço. Continuou como se nada tivesse acontecido. Continuou com o mesmo nome de fantasia. E o que foi que ela fez de diferente? Ela simplesmente fechou o CNPJ dela e abriu... Aliás, se fechou, eu nem sei se chegou a fechar, porque ela pode simplesmente ter mudado de endereço, né? Mas o fato é que ela abriu um CNPJ no nome de um laranja, continuou exercendo a mesma atividade, no mesmo endereço, com o mesmo nome de fantasia, ou seja, continuou como se nada tivesse acontecido. Vida que segue. Aí o que acontece? Aí vem a consequência. Agora, olha só a consequência. Então, após algum tempo, a Receita Federal enviou uma notificação, transferiu todos os débitos do CNPJ antigo para o CNPJ novo, ficou faltando um azinho aqui, para o CNPJ novo, pois identificou que tratava-se de uma continuidade da empresa. Olha o risco. Olha o risco, eu vou explicar para você nesse momento o porquê que a Receita Federal fez isso, ou melhor, como foi. Acho que a pergunta melhor não é nem porquê, é como. Porque você já passa a entender, pelo menos um pouco, como é que o fisco pensa. E daqui a pouco eu explano um pouco mais. Vou colocar aqui... melhorar explicação. Show de bola. Então, o que acontece? Como foi que isso veio acontecer? Olha só, por conta do grau de parentesco, eu não estou lembrado, na verdade, o ministrante do evento, ele disse que não sabia, não lembrava se era pai ou se era mãe, mas por conta do grau de parentesco, a Receita Federal ela fez os seguintes cruzamentos, ela fez as seguintes comparações. Ela pegou aqui o grau de parentesco da pessoa, juntou com o endereço, juntou com a atividade que estava sendo exercida, juntou com o nome de fantasia e disse o quê? Não, isso aqui é uma continuidade da empresa. Tinha uma empresa aqui, um supermercado, no nome dessa pessoa, com esse nome de fantasia, e agora continua o mesmo supermercado, no mesmo endereço, com o mesmo nome de fantasia, e o CNPJ agora está no nome do pai dessa pessoa. Não, continuidade. Então é importante você entender também
que o empresário ainda poderia responder na esfera criminal. Porque veja que isso se caracteriza como crime contra a ordem tributária. Crime contra a ordem tributária. E exatamente por conta disso, ele poderia também responder na esfera criminal. Mas não foi o que aconteceu, segundo o ministrante, por sorte desse empresário, né? E agora, melhorar a explicação, vou explanar um pouco sobre... era sobre o que mesmo? Deixa eu ver aqui. Sobre o grau de parentesco. Como o fisco identifica... Eu esqueci, mas vamos lá. Vamos entender, vamos julgar que seja por conta de como é que o fisco identifica. Como o fisco identifica? Ele cruza tanto essas operações aqui, deixa eu ver, pois o fisco identificou, tratava-se de... Não, lembro não, ó. Vou deixar para a próxima. Como era apenas uma explanação, então fica para a próxima mesmo. Então, eu vou aproveitar que ficou para a próxima e eu vou fazer o convite para você se inscrever nas nossas redes sociais, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, para você nos seguir no Instagram, no Facebook, você continuar aqui aproveitando esse material riquíssimo que eu compartilho com empresários e com empresárias de todo o Brasil frequentemente. Veja o alerta que eu estou compartilhando com você, a possibilidade de mudança de rumo que eu estou compartilhando com você, a chance de não sofrer penalizações desse tipo que eu estou compartilhando com você e de forma inteiramente gratuita. A única coisa que eu peço é que você não fique apenas assistindo aos nossos vídeos, que você, além de assistir, que você coloque em prática. E se eu puder fazer mais um pedido, eu peço também que você compartilhe com todos os empresários e empresárias que você conhecer, com todos os contadores e contadoras que você conhecer. Porque uma coisa que eu percebi... Isso depois que comecei a compartilhar conteúdo aqui gratuitamente nas redes sociais, uma coisa que eu percebi é que para que a gente possa ajudar, para que eu possa ajudar de fato uma empresa, para que sua empresa possa de fato pagar menos impostos, a gente não pode focar somente na sua empresa. A gente tem que focar na sua empresa e no escritório de contabilidade que você contratou, porque a informação ela tem que estar em harmonia, em sincronia. Porque, veja, por exemplo, se você é acostumado, um exemplo que eu gosto de dar, vamos dizer que você trabalha com produtos monofásicos. Você trabalha com muitos produtos monofásicos e você não está nem aí para fazer a devida classificação fiscal, para você não pagar PIS e COFINS 2 vezes. Você não está nem aí. Ah, eu não quero saber de nada não. Aí você cadastra tudo de todo jeito. Seu contador sabe que você cadastra tudo de todo jeito e diz, ah, ele quer assim? Pois então eu vou tributar em cima de tudo. Eu vou colocar aqui como se tudo fosse pago. É melhor ele pagar agora 2 vezes, mas pagar de pouquinho em pouquinho, do que eu colocar aí, eu fazer uma margem, dizer que em 50%, em cima de 50% das vendas dele, ele não paga PIS e COFINS e depois vira uma multa e eu é que vou ser o responsável. E ainda vai botar a culpa em mim. Então, eu vou botar para ele pagar 2 vezes mesmo. Aí vamos dizer que um dia você acorda e dá um estalo na sua cabeça e você diz, eita, eu vou cadastrar, eu vou corrigir aqui todos os cadastros de produtos monofásicos e eu vou botar o CST correto em todos. Se você fizer isso no seu cadastro de produtos e você não acordar, você não comunicar, você não combinar com o escritório de contabilidade que você contratou, ele vai continuar tributando em cima de tudo, porque ele não é adivinho. Ele não é adivinho. Ele vai fazer do mesmo jeito que ele sempre fez. Isso é natural de nós, seres humanos. Uma certa vez eu estava em um processo de implantação de um software em um hospital, faz um tempo em um hospital. E a pessoa me disse, olha, Everton, as pessoas elas gostam de fazer a mesma coisa, elas gostam tanto de fazer a mesma coisa, que, por exemplo, veja aqui, a gente trabalhava com uma ficha, e vamos dizer que a ficha seja amarela.
Passou 10 anos, a pessoa passou 10 anos trabalhando com ficha amarela. Se eu simplesmente mudar a cor da ficha, todos os dados vão permanecer os mesmos. Se eu simplesmente mudar a cor de amarelo para azul, vai aparecer gente reclamando. Então, veja, é a questão da inércia. Acredito que seja a terceira lei de Newton. Né? O que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, veja, é por isso que é importante você combinar, comunicar, sincronizar as informações com o seu escritório de contabilidade. É por isso que eu estou pedindo, nesse momento, para você mandar para todos os contadores e contadoras que você conhece, principalmente para o seu contador ou para a sua contadora, caso você que esteja assistindo esse nosso vídeo aqui seja empresário ou empresária. Ok? Combinado? Então é isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns pelo interesse. Boa sorte para corrigir o rumo da sua empresa e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.